Olá, pessoal. Estamos aí com mais um episódio Filosofia da Graça. De imediato eu já quero pedir para você os 3 Cs. Todo programa eu peço, né? Curta, compartilhe e comente. Mas o principal é a inscrição. Se você quer nos ajudar a divulgar a mensagem de Deus, inscreva-se ali, ao lado do sininho ali. E você, então, não só estará colaborando com a divulgação desse podcast, mas você também estará sendo inserido nesta mensagem. Estamos aqui com o apoio, o aporte da Ulbra Medicina Gravataí. O estúdio deste podcast está na casa sua, da Ulbra Medicina Gravataí. Obrigado sempre por esse apoio. E hoje o podcast muito especial. Um episódio, uma conversa maravilhosa que você vai enriquecer o seu dia, a sua noite, ouvindo o nosso querido Gilson Alves Bernardo, muito conhecido por Gilson Mão de Pilão, o grande campeão de vôlei, né? É uma satisfação muito grande te receber aqui, meu irmão querido, irmão em Jesus também. O episódio é teu, Gilson. Eu vou iniciar, mas assim eu quero que tu te sintas muito em casa, porque aqui a casa é sua. Olá, gente, obrigado por estar aqui. Um convite do professor Mário. Um convite para falar da nossa vida é comum, mas o convite para falar de Jesus é fantástico, né? Muito lisonjeado por estar na casa da Ulbra Medicina em Gravataí. É uma casa que eu frequento há bastante tempo em Canoas. Exatamente. Comecei a frequentar aqui em Gravataí através do convite do Alexandre Berton. Isso. E do senhor Mário, para a gente fazer uma conversa com o pessoal da medicina. A gente fez fazer uma conversa com o pessoal de Alphaville ali. E dentro do contexto que nós falamos na oportunidade, nós falamos de alimentação e esporte, não tem como não falar de Jesus, né? É verdade. Pura verdade. É verdade. Mas, ô Gilson, bom, você nasceu em Belo Horizonte, né? E aí? Depois disso, aí a conversa é sua. Eu sou natural de Belo Horizonte, vim para o Rio Grande do Sul em 1988. E o engraçado daquela época era que, quando eu desci para o Rio Grande do Sul, desceu eu e um colega meu, nós viemos de ônibus de carreira. E o ônibus, não tinha ônibus leito, foi 32 horas de ônibus de Belo Horizonte a Porto Alegre. Eu lembro que era em outubro, e esse outubro era um outubro muito frio, estava chovendo bastante. Sim. E aí quem assistiu um filme chamado Jamaica Abaixo de Zero, esse filme tinha 2 rapazes que eram, não sei se era da mesma terra do Usain Bolt, que é jamaicanos. Sim. E eles vestiram as roupas deles todas e mais a bolsa para suportar o frio que eles iam. Eles iam fazer uma competição de bobsleigh, que é aquele trenó na neve. E aconteceu a mesma coisa com a gente. Vindo de Minas Gerais, acostumado com média de 25, 26 graus. E cheguei aqui, estava mais ou menos 12 graus. Chegamos às 5 horas da manhã e olha, pra gente foi assim, o sul é frio. Eu não imaginava quão frio que era. E ali começou a nossa saga. Indo para Montenegro, uma cidade que de cara nos abraçou bastante e nos deu todo o acolhimento que a gente precisava ter, né? 2 garotos de 18 anos, 19 anos. Sim. E falei um pouquinho antes no programa contigo aqui, Mara. Tem coisas que a gente precisa colocar no coração. Primeiro, meu pai dizia para mim,
onde o homem tem trabalho, dignidade, família, e ele é respeitado, ele é o lugar dele. E por si só, eu digo que meu lugar é o Rio Grande do Sul. Olha O Rio aí. Grande do Sul, para mim, além de ser abertura de novos horizontes, né, de um mundo diferente para um garoto de 18 anos, que se obriga a transformar em homem responsável por si só. Não muito cedo, que hoje vários fazem isso, mas sozinhos, num estado diferente, cultura diferente. Claro. Hoje, eu tenho a sorte de ser mineiro e o azar de não ser gaúcho. Não troco. Rio Grande do Sul é minha pátria amada. Mostremos valor, constância. Olha aí. É gaúcho. Sim. Bah, muito bom. Mas, o Gilson, então aí, como é que você chegou no vôlei? Pois é, a minha história do vôlei é um pouco engraçada. Ao mesmo tempo, um pouco preconceituosa também. Por quê? Porque voleibol, nos anos 80, por ali, era para mulher, na escola. Ah, E verdade. para o homem, futebol. E quem tem irmão mais velho, sabe que o irmão mais velho é judia do mais novo. E eu jogava futebol, por causa que meu pai gostava muito de futebol, e meu irmão mais velho jogava voleibol. Só que meu pai falava assim, esse menino, o que vai virar esse menino jogando vôlei, dando tapinha na bola? Aí eu peguei aquela deixa e dava uma zoadinha no meu irmão mais velho que batia em mim e corria perto do meu pai. Pai, a menina quer me bater. E aí meu irmão ficava muito maluco, meu irmão. Passou um tempo, né? Sim. Eu virei a menina. Uma menina profissional. Então o que acontece? Nada melhor que o mundo para ele te ensinar. É que verdade. vai dando voltas. Mas se naquela época eu tivesse Jesus, eu estaria na contramão do mundo. Sim. Porque a gente sabe que quem está na fé, a gente está na contramão do mundo. Claro. Né? Mas houve vários episódios marcantes na minha vida. E um deles foi quando eu tinha 12 anos, eu estava na sala da minha casa e estava passando Brasil e União Soviética. Lá em 1982. Então, estava eu, minha irmã e meu irmão. Os dois mais novos que eu, 1 ano e 2 anos. E eu estava vendo aquele jogo. Na época da seleção de prata, que era Renan, Xandó, Montanaro, William. Deus. Olha, uma baita seleção. Sim. Eu olhei para a televisão e falei assim, um dia eu vou vestir a camisa da seleção brasileira de voleibol. Meus irmãos olharam para mim, olharam para o teto, olharam para o canto e se mijaram de rir. Sim. Caíram no chão, rolaram. Olha lá o Gilson jogando, olha lá o Gilson jogando. E a televisão preto e branco em casa e eu só aqui, ó, beiçudo lá, só olhando para eles. Só que teve uma época que passaram-se ali 11 anos, mais ou menos. Sim. Teve um jogo Brasil e Cuba, no Rio de Janeiro, pela Liga Mundial. Minha irmã chega chorando por mim. Eu falei, o que foi? Alguém te fez mal, coisa assim? Ela, não, eu tenho que te pedir desculpa. Eu falei, por quê? Porque nesse dia, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, tu falou uma coisa e hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro batendo palma para você com a camisa da seleção brasileira. Meu Deus. E aí a gente vê assim, mais uma vez, as palavras decretam. Sim. Talvez eu estaria profetizando naquela época e não sabia o que estava fazendo. Sim. Mas foi tão fantástico, tão legal ouvir aquilo da minha irmã que eu já tinha esquecido, que tu desaba a chorar também, né? E tu vê que tu tá no caminho que você, na tua ignorância, você trilhou, eu quis aquilo, na verdade é um propósito, né? E a gente tem que ter na nossa cabeça que existe um propósito, depois existe a gente. Deus tem um propósito e Deus cria cada um customizado para que aquele propósito se cumpra. Então, cada um de nós que estamos vendo aqui, nós não somos... Gostei do customizado. Gostei. Nós somos customizados. Não existe nenhum chassi igual ao outro, né? Não existe nada. Nós somos feitos para aquela missão, para aquele propósito. E quando a gente entende isso, a nossa vida se torna mais fácil? Não. Deus disse pra gente, né? Que estarei contigo, mas não disse que seria fácil. Evidente. Evidente. E eu vi vários acontecimentos na minha vida que me alavancou
naquele propósito que eu queria Que lindo. estar vivendo. Né? Certo. Por exemplo, aos 17 anos, né, quando eu estava prestes para vir ao Rio Grande do Sul, eu era o único que não trabalhava em casa. De uma família de 5 filhos, pai metalúrgico e mãe dona de casa. Ah, Fica ruim, né? muito ruim. E aí meu pai chega perto de mim e fala assim, olha aqui, ó, eu não estou criando vagabundo dentro de casa. Dá um jeito de trabalhar que você é o único que não trabalha. Mas não é que eu vadiava, na verdade. Sim. Eu treinava das 6 horas da tarde até as 10 da noite. Depois eu voltava para casa de noite, acordava às 6 da manhã, para pegar carona para ir para o colégio. Só que tem uma coisa aí, Mário, que difere. Eu teria corrido todos os dias 12 quilômetros para treinar, 12 para voltar, porque eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Eu pisava na moedinha, sabia se era cara ou coroa, de tão fino que o tênis era. E essa foi uma corrida tão grande, foi uma coisa tão intensa na minha vida, que eu passava por cima de tudo para tentar esse objetivo. Só que quando meu pai me fala isso em casa, e aí eu presto atenção, gente, quem tem mãe tem, e valorize a mãe que tem. Meu pai chega assim, fala isso comigo, e eu saio de casa, fico 3 dias sem comer em casa. E aí eu fiquei pensando, 3 dias sem comer em casa porque eu não me achava digno de comer em casa porque eu não colaborava. Certo. Só que no 3º dia minha mãe me pegou pela orelha e falou, vem cá, menina. Eu não tô te vendo comer em casa, o que tá acontecendo? Ah, nada não, tentei enrolar. Ela pegou pela orelha, vem cá. Eu falei, que foi, mãe? Ela falou assim, o que aconteceu? Aí eu contei a história que tinha acontecido com meu pai, assim, e entendi que meu pai estava preocupado com o meu futuro. Não fiquei bravo com meu pai. Fiquei chateado da maneira que eu escutei, mas eu compreendi. Minha mãe puxou minha orelha até embaixo, assim, ó. Enquanto o braço dela era baixinha, esticou lá embaixo. O braço dela esticou, ela agora olha para cima. Eu olhei para cima e ela disse assim, enquanto houver sangue no meu braço, filho meu não passa fome. Naquele momento, eu entrei para a quadra e se eu atacava a bola a 20 km por hora, comecei a atacar 100, 150. Por quê? Eu sabia que tinha alguém que estava comigo e que me colocou no meu propósito muito mais. O meu propósito, além de ser jogador de voleibol, era honrar pai e mãe. E eu caía de novo num contexto bíblico, um contexto que Deus gosta. E eu acho que naquele momento também eu tive uma aliança um pouquinho mais forte com Deus. E assim fui tocando minha vida, fui chegando. Até chegar a seleção brasileira, vários times. Sim. Joguei no Japão por 6 anos. Ah, pois é. Agora eu vou querer conversar com você sobre os lugares que você morou, os alimentos, que eu gosto muito dessa fala. Eu já conheci. É muito, muito boa, mas eu queria fazer uma pergunta. A primeira vez que você sentiu o gosto de ganhar um campeonato? Pois é. Olha, a gente... É igual tinha aquela propaganda que tinha do sutiã, o primeiro, nunca esquece. É bem parecido com isso, gente. O primeiro título que eu tive, na verdade, não foi um título campeão brasileiro. Sim. Né? Que foi na Frango Sul, em 94, 95, eu fui o primeiro título campeão brasileiro do Rio Grande do Sul. E também o meu primeiro título. Naquela época. Foi o primeiro título brasileiro que o Rio Grande do Sul parêntese. Você foi da época do Paulão, que é muito conhecido aqui em Gravataí, que é a família daqui. Paulo, muito próximo a mim, eu adoro ele, a família, a Adriana, a mãe, etc. Sim. Paulo André Jukoski, o nome dele. Isso. Mas Paulão é um cara Acho que o Paulão era mais velho. Sim, mais velho. Mas vocês se encontraram. Sim, nós jogamos de 92 até 97 na seleção brasileira juntos. 5 anos. 5 anos. Passamos por bastante coisa juntos. E o Paulão sempre uma referência de um homem humilde, de um homem que... Ele é extraordinário também. Tanto quanto extraordinário.
Sim. E o primeiro título que eu tive, na verdade, foi depois dessa conversa do meu pai. Uhum. Eu fui convocado para a seleção mineira de voleibol. Naquela época, o nome dos atletas saía no jornal. E nossa família nunca teve ninguém com o nome no jornal. Nem na página policial, graças a Deus. Mas a gente teve eu tive a felicidade de sair, ser convocado. E meu pai pegou aquele jornal, botou debaixo do braço, andou no bairro lá que é a periferia e mostrando para todo mundo. Meu filho está aqui. Meu filho está aqui. E isso começou, sabe, dar um gostinho assim, poxa, que bom levantar a autoestima. Que bom ser uma referência dentro da família, né? Claro. Mas... E esse foi o meu primeiro título. Eu não tiro esse título por nada. Mesmo depois disso, meu pai durou mais de 5 anos para ver um jogo meu. Ah, sim. Entendi. Mas vamos lá. A tua pergunta. Vamos lá. Japão. Japão. Vamos lá. Onde eu passei a jogar? Joguei no Olympics de Belo Horizonte. Depois eu passo para Frango Sul, naquele episódio de ficar 32 horas dentro do ônibus, chegando aqui Meu Deus. em Porto Alegre, em outubro de 88, muito frio. E ali eu já me apaixonei pelo Rio Grande do Sul. Aí depois eu vou para Palmeiras, vou para Suzano eu vou para Chapecó para Ubra para Japão e vai. E aí eu comecei a rodar vários países com a seleção brasileira. Sim. O esporte dá isso pra gente, né? Claro. A gente tem uma vivência de mundo diferente. Uhum. E o país que eu joguei mesmo como contratado foi primeiro Japão, Grécia, Coreia do Sul, França, Itália, Catar. Esses países eu passei como jogador. E quase todos os países do mundo jogando com a seleção brasileira. Ah, sim. Onde a seleção foi, você estava lá, né? Estava lá, graças a Deus. Claro. Sim. Mas, assim, uma vida fantástica. Uhum. E dentro disso eu sempre tive uma coisa. Quando eu estava fora do Brasil, eu tenho isso comigo e eu não sei porquê, mas hoje eu entendo que é Deus colocando, o Espírito Santo colocando a gente. Quando a gente sai do país, ou da sua cidade, ou da tua casa, você é um embaixador do lugar que tu veio. Claro. Você é embaixador da tua casa, você é embaixador da tua cidade, do teu estado, do teu país, né? E quando eu estava no vestiário, concentrando para jogar, 2 coisas eu ouvia. Eu primeiro ouvia uma música que eu gostava, mas eu finalizava sempre com o hino nacional para jogar lá fora. E quando eu entrava na quadra, parecia que eu estava todo elétrico. Eu queria não matar um dentro de quadra, né? Porque não é isso, mas eu queria realmente fazer uma coisa muito diferente que os pessoal assim, nossa, muito forte isso. O que esse menino tem? Porque eu escutava muito lá fora. Poxa, o Brasil é prostituta, carnaval, futebol, ladrão, corrupção. E isso me incomodava muito, que eu via meu pai acordar cedo, eu via minha mãe começar a lavar uma roupa às 9 horas da manhã, acabar só 10 horas da noite. Vi vizinhos trabalhando. Vi gente muito boa. Pra gente deixar largar, né? Que a gente é corrupto e essas coisas todas. É verdade. Bom, eu gostei da sua fala da alimentação, porque o atleta ele tem que se alimentar bem, saudável, né? O Japão, como é que foi para você? Como é que era a alimentação lá? Todo mundo pergunta do Japão, acha que o Japão a comida é totalmente, sabe, eu quero perguntar exótica, a todos, porque assim. eu gostei. Pois o Japão, assim, eu morei em Osaka. E Osaka é uma cidade do tamanho de São Paulo, quase. E tem todos os bons restaurantes do mundo lá. Né? Sim. Então, assim, tudo que tinha lá era do melhor. E a comida japonesa em si, eles me perguntaram quando eu cheguei lá. O Gilson, não o Gilson, chama Giruson, porque eles não falam o L, eles falam o R. Aí fica Giruson. Giruson, o que tu come? Eu olhei para eles assim. Vocês estão vivos? Eles, sim. Então tá. O que faz bem para vocês, faz bem para mim. Porque jamais tu pode entrar, na minha opinião, dentro de uma casa, ou dentro de um local, ou de uma cultura, e achar que essa cultura vai se adaptar a você. Na verdade, é mais fácil o Gilson, se adaptar a 180 milhões de habitantes que tem no Japão. Claro. E aí você se não torna antipático também, se torna uma pessoa que tem a obrigação de estudar a cultura e saber como exportar dentro dessa cultura. Mesmo que a gente ache errado, o certo é certo. Sim.
E aí a alimentação era bem tranquila, tinha de tudo, eu podia escolher o que eu comer dentro da cultura deles lá, e eles faziam de tudo para que estar bem. Uma das coisas que a gente precisa entender é que quando a gente para de jogar, a gente acha que está queimando a mesma coisa, a gente mantém consumindo a mesma coisa. Por isso que muitos atletas, eles se engordam. E isso é uma coisa, uma vez que eu dou, quem tiver algum atleta aí, gente, olha, freia. Porque é bom comer, é bom a gente estar com a barriga cheia, quentinho, pronto para tirar a soneca. Mas se a gente não consome o que come, a gente é muito mais do que a gente ingere do que a gente pensa. Lógico. E o tipo de comida, assim, que comida é que você gostava de comer no Japão? Olha, eu faço assim, a comida do atleta é balanceada. A minha era mais ainda. Eu pegava o prato, enchia, balançava para lá, balançava para cá e mandava para dentro. E aí é isso mesmo. Vamos lá. Muito bom. Vamos fazer isso aí. Porque ia queimar igual, né? Ah, E outra coisa, eu falei no nosso bate-papo com o pessoal lá na Alphaville, né? E, gente, eu tenho paixão por bala de goma. Eu gosto muito de bala de goma. é isso E mesmo. esse é meu fraco, né? Vamos parar um pouquinho. Aí eu aprendi a tomar chimarrão cedo, né? Vim pra cá e já tomei chimarrão. Posso contar uma história rápida do chimarrão? Claro. Vamos lá. Quando eu cheguei na Frango Sul, tinha uma senhora que ela arrumava casa, lá, pessoal lá e tal, e nós fomos pra praia. Aí o Frango Sul foi jogar lá em Tramandaí, a etapa do Campeonato Brasileiro, e alugou uma casa bem grande e levou a dona Levina, o nome dela. E aí essa dona Levina chegou assim, ô Negrinho, me chamar de Negrinho, bem destaque assim. Tu quer tomar chimarrão? Eu falei assim, como é que é isso aí? Aí ela foi lá, fez o chimarrão, e aí aquele verão todo eu aprendi a tomar chimarrão com ela na praia. O que eu faço? Volto para Montenegro, para minha casa, vou comprar o quê? Uma cuia, bomba e erva. Comprei cuia, bomba e erva, aprendi a montar o chimarrão, falei, pá, todo feliz da vida. Esquentei a água, tomar meu chimarrão lá no cantinho. Uma vizinha chega. Tu tomando chimarrão? Sim, me dá um chimarrão. Eu botei, enchi o chimarrão, dei ela. Quando essa mulher puxou o chimarrão, a lágrima desceu no olho. A água tava 120 graus, se tivesse 120 graus. Ferveu a água. Ela, baguri, água pra pelar porco. Claro. Dali depois você vai estudando, não, a água de chimarrão é 70 graus por ali. Isso tal, aí. Não vai queimar a erva e tal. Gente, é muito engraçado. E hoje você continua tomando chimarrão? Parceira da minha esposa, tomar um chimarrãozinho com ela. Olha, que coisa boa. Quando ela não bate muito em mim, eu pego uma bala de goma para. Como é que é o arroz do Japão? É o mesmo nosso? Não. Olha. Vou falar para vocês que não. Não é que o nosso arroz seja ruim, não é isso. É uma qualidade bem diferente. E engraçado, quando eu reencontrei a minha esposa, porque eu encontrei com ela quando tinha 16 anos, e depois de 7 anos atrás ali, aos 24 anos, a gente não se viu mais, eu reencontrei, eu estava recém chegando do Japão. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu estava com a qualidade de sushi, sashimi, lá em cima, né? É igual você chegar lá no Nordeste e falar assim, ó, tô vindo do Rio Grande do Sul, vem comer um churrasco comigo. Né? É a mesma coisa. Sim. E aí ela me chamou para comer um sushi em Novo Hamburgo. Não era ruim sushi, mas a qualidade do arroz é bem diferente. E eu comecei a comer sushi assim, ela é boa, né? Bem gostoso, ela amarradona assim. Sim. E aí nós fizemos uma viagem, fomos levar uns jogadores para fazer um evento lá no Catar, que ela faz isso também, esses eventos, e chama jogadores para ir. E foi o Cafu. E nós fomos com o Cafu lá. Só que nós passamos no aeroporto de Miami e tinha lá uma casa de sushi. Certo. Aí eu fui lá, tá. E o arroz é bem parecido. Quando eu comi, eu falei assim, nossa, que sushi bom. Aí ela falou assim, antes dela comer, eu falei assim, olha, lembra daquela época assim? Come esse sushi, tu vai ver que diferença. Ela falou assim, nunca comi um arroz tão diferente. O arroz no Japão, se não se colocar nada, você põe água, eles não põem nada, sal, nada, só água.
E o arroz ele é transparente. Nosso arroz ele é leitoso, né? Sim. O deles é transparente. Tu consegue quase que ver do outro lado. Bem gordinho, bem fofinho. Muito, muito gostoso. Interessante, hein? Bem. Porque é o seguinte, o japonês, ele, qualquer espaço que tem lá, eles fazem arroz. Eles fazem arroz, eles plantam arroz. Ah, sim. Claro. No bairro, assim, tem um lote vazio, assim, um terreno vazio, eles vão lá e plantam arroz. Vão lá, plantam arroz. Então, eles têm uma autossuficiência em arroz deles muito grande. Eles não dependem muito de importar o arroz. E aí, tem os lugares que tem umas maquininhas que tu leva o teu arroz com casca, tu paga lá, a maquininha descasca e sai de um canto. É muito legal. Olha só. A alimentação lá, o arroz japonês é fantástico. Fantástico. Muito bom. Bom, daí do Japão você foi para onde? Eu volto do Japão, 6 temporadas no Japão. A primeira temporada eu fiquei em 3º lugar lá no campeonato. Ah, sim. E nas outras 5 temporadas nós somos campeões. Pentacampeões japoneses. E eu fui 5 vezes o melhor atleta do Japão. E ali eu consegui construir Por isso que todo mundo te conhece no Japão. Eu já vi falar isso. Assim, Sim, que mas você saía na rua e o pessoal no conhecia. Japão, o Japão foi uma segunda casa para mim, porque me ensinou respeito. E um dos respeitos que o japonês tem, sabe o que é fantástico? É que a criança anda de mão dada com o mais velho, com o velho, com o avô. Porque eles acreditam que a criança ela pode encontrar atalhos com o avô. Hoje, aqui nas nossas casas, avô, no Brasil, pelo menos, olha, só toma conta que eu vou ali só para deixar isso. Não, lá eles passam tempo conversando sobre vida, conversando sobre procedimentos. Se você chegar num lugar, no Japão, e chegar um mais velho, todos se levantam da mesa, o mais velho se senta, manda sentar, todo mundo se senta. É muito legal. Muito legal. E aí o Japão, né? Que cultura, hein? Uma cultura fantástica. Aprendi muito lá de respeito, de você saber observar e sem que tenha algum tipo de reação. Porque o japonês ele pode estar rindo para você e tu não sabe o que ele está pensando. É impressionante também. Às vezes você acha que está agradando, não está agradando. Mas você tem que realmente conviver com eles. E eles é parecido com o alemão. Eles só abrem a casa para quem eles têm certeza que eles gostam. Sim. Então, graças a Deus, eu entrei em todas as casas possíveis no Japão. E a acolhida que eles me deram lá foi fantástica. Teve um lance... sabendo disso. Olha só, teve um lance no Japão. Logo quando eu cheguei no Japão, eu fui contratado pelo meu supervisor lá, que chama-se Okoseiji. Ele foi medalha de ouro, prata e bronze em 3 Olimpíadas pelo Japão. Aí ele falou, vamos almoçar lá em casa. Eu falei, vá, então vamos. Tá, então, vamos jantar, porque você já chegou agora muito em cima. Jantamos lá. Só que atrás de mim tinha um altar. E eu olhando para aquele altar ali, cheio de flor, uma foto grande, né? Ele estava velando uma pessoa dentro de casa, que era a esposa dele. Ah, sim, eu já ouvi isso. Muito interessante. Só que o interessante é o seguinte, tu tá sentado aqui, brasileiro, cultura lá do outro lado do mundo, e tem atrás de ti um altar ali que é uma caixa de madeira, assim, não parece caixão nada, é uma caixa que realmente está ali dentro, né? E aí tu começa a comer, vem comida para cá, a família na frente, com ele, com as filhas, com o filho, e eles comendo, assim, bem tranquilo, assim. Aí ele falou assim, o Luigi, que é o filho dele, mas não, é a cara da minha esposa. Eu falei, tá. Aí e ele, tu quer ver ela? Eu falei assim, sim. Vou falar que não, né? Aí ele assim, levantou atrás de mim, levantou a tampa do caixão. Aqui tá ela. Meu Deus do céu. É cultural. A morte, ela é celebrada como uma festa. Tanto que aos 30 dias tem um encontro alegre da família. Sim. Né? E aí o que aconteceu? Como eu sou do lado de cá do mundo, né? Eu comia e olhava para trás. O Ocidente... Se a tampa mexesse, ó... Verdade. Bom, gostei muito de ouvir quando você falou da Coreia. Sim. Né? Na Coreia. Porque aqui a gente está falando para o público maior, não é para mim. Sim, vamos lá. A Coreia tem um pouco da disciplina do Japão, mas já um pouco da malandragem brasileira, né? Desculpa. Então, o coreano ele é mais
ele é menos tímido, ele se interage mais. Ah, entendi. E um caso no Japão, joguei lá. Eu fui o único jogador no mundo que jogou 2 campeonatos em 2 países diferentes. A Coreia do Japão tá 1 hora de avião. Então eu joguei o campeonato japonês. Quando dava intervalo no campeonato japonês, eu ia jogar o campeonato coreano. Ah, olha aí. E Sim, foi sim. bom que eu achei o único caso na Federação Internacional de Voleibol que existe, até hoje que existiu isso. Eu até perguntei, eu posso jogar 2 campeonatos em 2 países diferentes? Ela pode, se fisicamente tu conseguir estar nos 2. E eu acabei jogando. Que físico, hein? Bah, mas olha, no final desse ano também eu tava acabado. Então, uma das coisas, falando de comida, né? Tu chega no Japão, tu come tudo bem limpinho, tudo certinho, tudo colocadinho, metodicamente. Na Coreia também tem. Porém, tem 2 coisas que são bem diferentes. Tu tem uma gamela de sopa assim, que é sopa com cartilagem de boi, tá? A gente chama de tutano lá em Minas Gerais. Sim. Só que cada um sentado à mesa tem uma colher. E eu olhei assim, aquela panela fumegando, o pessoal comendo. Aí ele chegou e comeram, um meteu a colher e botou na boca. Eu olhei. Quando o outro meteu a colher e botou na boca, eu joguei minha colher fora. Meu Deus Não vou do fazer céu. isso. Verdade. Não vou fazer isso. Na verdade, aquilo era colágeno? Não. É, colágeno puro, o tutano boi. Aí, depois de algum tempo, eles me chamaram, vamos comer uma especiaria aqui, né? Eu falei, então tá. Saímos na rua lá, tava -5, frio, e ali tinha um tambor, né, com fogo embaixo ali, e um tampão em cima, esse tambor de 100 litros, sabe? Sim. E uma chapa em cima, e um tanto de coisinha branca. Parecia bala de goma. Eu falei, ai, se fosse bala de goma, eu pensava... Aquilo era verme. Olha aí. Ah, eles enchiam o copo assim de verme, parecia, sabe, que tava comendo pipoca. E eles comendo aquela coisa ali. Aí eu falei assim, experimenta, é gostoso. Eu falei, Jesus. Eu fui e experimentei. Experimento. O primeiro barulho que foi na minha cabeça, toca. Explodiu o dito cujo. Falei, ai, Jesus amado. Amargo. Amargo, é? Pura proteína, mas amargo. Sim. E eu comi. Depois, vamos sair, vamos para outro lugar. Fomos para outro lugar. Sentamos no restaurante, um bom restaurante. Estamos lá sentados. Pedimos arroz, pedimos kimuchi, que é uma comida com repolho, bem vermelha, com bastante pimenta, né? E logo depois veio o prato principal, que era a carne. E os caras começaram a comer uma carne escura, comendo com a boca assim. Aí eu sempre assim, cara, que carne é essa aí? E o meu intérprete, ele era o filho do coreano, que foi técnico da seleção brasileira aqui, lá no Minas, lá. O Som. E aí ele falou assim, você come? Ele sabia que eu era brasileiro? Eu falei, não vou comer. Come. Quando ele comeu assim, olhou pra mim assim, a carne de biscoito, assim, isso é cachorro. Eu falei, como é que é? Cachorro? Não. Aqui no Brasil, Não. comer carne de cachorro? Meu Deus. Aí ele, não. Lá na Coreia, carne de cachorro, pra eles fazem o seguinte, eles fazem a criança nasce, eles dão um cachorro pra criança e após 12, 13 anos, a criança ela vai estar se batizando. E aí, mata o bicho e vai fazer a festa pra criança. Pá, olha só, Meu que Deus. diferente. Aí eu, não, deixa esse totó quieto aí. Maravilha, maravilha. Mas agora vamos para um espaço que é o mote, o objetivo desse nosso encontro aqui, que é o nosso Jesus. Pois é. Aqui vem o Gilson com Jesus. Nessa época, você já conhecia Jesus? Não da maneira que eu gostaria. Sempre sim. orei. Na verdade, não orei, sempre rezei, né? Porque quem reza, a reza é uma repetição, né? Que a gente sabe, né? Ao mesmo tempo que parece um mantra, né? Tu vai repetindo, e você realmente não conversa com Deus. É verdade. Você não conversa Claro. com Deus. Então, eu fui espírita, fui bandista, fui todas as religiões que eu pudesse entrar e falar assim, tá fazendo bem, eu tô aqui. Entendi. E aí eu começo a ter uma mãe que botava o joelho no chão, batista,
e falou para mim assim, interessante. tu vai sofrer. Tu vai ser castigado, porque isso não está correto assim, 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 de acordo com o entendimento religioso dela e de crença. E como a senhora era muito assim aberto, o esporte te dá essa abertura de tu estar em todos, qualquer canto, e falando a mesma linguagem de respeito, de se botar no sapato do outro, de divisão de responsabilidades, de ganhar junto, chorar junto, rir junto. Eu achava que Deus era isso. Que ele estava em todo lugar, nessa disposição. Sim, sim. E quando eu estava com meus 50 anos, eu tenho 57 anos hoje, ela chega na minha vida, a minha esposa, a Poliana Morbara. É um testemunho maravilhoso no YouTube, quem puder ver, Poliana Morbara. Muito legal. E ela começou a me apresentar um Deus não punitivo, o Jesus da graça. E aí, opa, esse Jesus ninguém me apresentou. Olha. Né? Eu falei, poxa. Porque minha mãe colocava o joelho no chão e falava, olha, Deus vai te castigar por causa disso, por causa disso, aquilo. Sim. Quando tu for na igreja, tu vai cair lá, porque o pastor vai botar a mão na tua cabeça, tu vai estar endemoniado, porque você está lendo isso. E eu pensava assim, meu Deus. Só que eu entrava na igreja com minha mãe, eu estava na seleção brasileira, e eu atrapalhava o culto. Porque todo mundo olhava para o culto e olhava aqui, o jogador da seleção brasileira, e não prestava atenção no pastor. Eu virava uma celebridade dentro do culto. E comecei a ficar me incomodando, me incomodava aquilo. Eu vim aqui buscar Jesus, que é esse Jesus que ela está falando. Eu não caí até agora. E ela me fala assim, o ministro tal quer te conhecer, o pastor tal quer te conhecer, e eu quero conhecer Jesus. Então fica uma briga dentro de mim, porque eu já tinha uma bagagem de religião grande. Por quê? Porque todo lugar que eu ia ver lá a igreja, eu ia ver o que tinha lá e começava a estudar. Eu sou e quero ser um grande estudante das religiões. Por quê? Porque se você não conhece o teu inimigo, como é que tu vai combater? Muito bom. Eu sei que o inimigo é isso, o inimigo é aquilo, tá, tudo bem. Mas como é que ele age? Que modo ele está fazendo? E hoje fala assim, eu não conheço o meu inimigo. Estou aprendendo a conhecer e sei que tudo posso naquele que me fortalece. E ele já é derrotado. Isso também eu já sei. O conhecimento, ele também é importante. Mesmo sabendo que Jesus está acima, né, de tudo. É evidente, né? A gente sabe disso. O conhecimento é muito importante, principalmente o conhecimento da palavra, o conhecimento da Bíblia. Né? Sim. E se eu tivesse esse conhecimento, não esse conhecimento que eu tenho, não é que seja absurdo, é que cada dia tu vai colocando uma pedrinha no alicerce do reino. Isso é bacana. Sim. Tu sente a diferença tua de um dia para o outro. Isso é fantástico. Então, o que acontece? Acontece que eu tenho a minha esposa, que ela me apresenta isso, ela tem o testemunho dela, me conta o testemunho dela. E mudou minha vida. A maneira que eu vejo Jesus, a maneira que é leve, é uma maneira que não é pesada, e que eu posso conversar com qualquer um, sem botar a goela abaixo. Né? Porque toda a raiva e birra que as pessoas têm com o crente é que o crente às vezes quer falar de todos os versículos da Bíblia como se fosse uma moral colocada na pessoa que está escutando. E aí a pessoa não gosta. Não é por força, né? Paulo já disse, né? E aí foi por exemplo, toda segunda-feira da semana nós estamos em jejum para consagrar a semana. Hoje estou em jejum até agora, vou chegar em casa, vou entregar o meu jejum para consagrar a semana. Todo primeiro dia do mês e todo primeiro dia do ano. Sem falar que o jejum também a gente faz para outros propósitos. Claro, sim. E a gente já pega o que Jesus disse lá, né, para os apóstolos, né? Uma casta de inimigos que ele só cai com jejum e oração. Então a gente vai aprendendo dentro da Bíblia a ser o melhor que a gente pode, sem botar a goela abaixo que está do nosso lado. Claro. Como discípulo de Jesus, eu te admirei muito no início daquela palestra no dia do desafio, lá no Alphaville. Não sabia que você era cristão. E aí você foi chamado para uma palestra sobre vida saudável e você iniciou com uma mensagem forte,
né, com poder, em nome de Jesus. Amém. E aí, para mim, também foi muito importante, porque eu vi ali um cristão que tem coragem, que não se inibe com a palavra, né? Já iniciou assim, né? Certo? E depois, claro, durante a palestra você deu Desculpa. várias Gente, vezes... fui eu aqui, olha só. Ó, vou voltar. É isso Não aí. tem problema. Várias vezes você deu o testemunho ali, mas foi muito importante seu posicionamento, né? Uhum. Então eu vejo que dentro da sua ação profissional também você é o cristão autêntico, porque nós não podemos ser de uma maneira e ter uma outra atitude. Verdade, Então, em mas nome de Jesus, assim, uma coisa que eu coloco para mim, sabe? Não adianta eu falar que eu tenho a Bíblia como base sim, e não ser aquilo que eu tô falando. claro, Eu prefiro não saber versículo nenhum de cor, mas ser ele vivo andando na rua, sim, claro. Sim. que é bem diferente, né? Então, quando Deus fala contigo, eu não escuto o Espírito Santo ainda, mas eu sinto que quando eu tô falando, às vezes as coisas são muito mais inteligentes do que eu possa ser. Certo. E aí eu falei, poxa, olha que legal, que mensagem bacana, as pessoas aceitam de uma maneira leve. E isso, tu vê que quando o Espírito Santo habita em ti, tu tem uma autoridade que tu não sabe de onde que ela vem, Sem dúvida. né? Claro. E isso é bacana, você chegar a saber assim, poxa, que você pode, não só por palavra, né? Você pode estar nas tuas ações mostrando, porque o exemplo ele arrasta. Sim, A palavra te chama atenção, mas o exemplo ele te arrasta, né? claro. E nós falamos de alimentação, e as pessoas falam só de alimentação. Ó. Tem gordura, não tem? Tem glúten, não tem? Tem lactose, não tem? E de que tu alimenta de manhã quando tu acorda? E quando tu vai dormir? Olha aí. Que tipo de alimento tu quer botar na tua vida? Sim, claro. Porque você, para alimentar o espírito, tem que modificar a carne. Então esquece. Esquece lactose, esquece pão, esquece pizza. Uma hora vai ter para tu comer isso. Mas qual o primeiro alimento? Qual tipo de água tu quer tomar? Aquela que tu nunca mais vai ter sede. Sim. Esse é o meu propósito. Amém. Amém. Olha só. Bem, eu queria as suas últimas considerações. Mensagenzinha que você quer deixar aqui. Primeiro assim, eu sempre falo nas minhas palestras, tá? O homem que não tem temor a Deus, ele não tem norte. Se ele não tem norte, ele não tem caminho, ele está perdido. Se ele não tem caminho, ele não tem caráter, tudo serve. Então... Muito forte, sempre. Mas isso... É verdade. É verdade, assim. E eu falo também, quando eu falo para os adolescentes, que por mais que eles não entendam o pai e a mãe que têm, dê graças e honre a eles, porque você só existe porque eles um dia conversaram, vamos ter filhos. E se a gente colocar isso dentro da gente, que o princípio de tudo vem de um pai maior, que nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que quando ele fala para Adão, quando fala para Eva, né? Através de Adão, não coma daquele fruto. O que Deus quer da gente, gente? Só o meu último, ele quer obediência. Vamos ser obedientes à palavra dele. E tudo mais vai nos ser dado, a graça dele nos basta. É só isso que eu quero para vocês. Por mais que esteja perdidas as coisas na vida de vocês, é que vocês ainda não têm Deus. Aí vocês estão perdidos. Muito bom. A gente tem que sempre glorificar o nosso Deus. Ele é poderoso, perfeito. Muito fiel, eu aprendi isso. Coisa que nós não somos. Na vivência, né? E Gilson, meu querido, meu irmão, quero te agradecer muito por ter vindo aqui no estúdio, saído de Estância Velha, né? Sim. Deixar uma mensagem de vida, uma mensagem de espírito, como foi importante. Nós queremos aqui, eu vou querer entrevistar a sua esposa,
Sim. Vai ser muito melhor a entrevista do que a Um minha. pode ter testemunho, o nosso podcast Filosofia da Graça, né? O próprio nome já está dizendo. certeza. Sim. Foi uma graça de Deus a tua presença aqui. Obrigado. Então, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te cumprimentar. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Que o Espírito Santo nos una cada vez mais. As melhores coisas hoje que eu escutei aqui, gente, né, da boca para fora, é ver um homem chamar outro de irmão sem ter vergonha. Exatamente. Nós somos irmãos. E vou falar para vocês aqui, ó. Vocês que são crentes, que se acham crentes ou evangélicos, assim, gente, placa de igreja, se fosse bom, não tava pro lado de fora, tava pro lado de dentro. Nós somos seguidores de Cristo, do caráter de Cristo, ok? Verdade. Bom assim? Então Muito a gente bom. toca a vida aí e a gente se vê para esses cânceres do Brasil aí. Amém. Obrigado. É. Deus te abençoe sempre. Amém.